Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Vida Acontece. Olá. Hoje com uma convidada especial. Para mim, marcou-me de forma especial numa fase bastante delicada que foi o Covid, pelo qual passámos todos há uns anos atrás. Estou a falar de Jordana Pinto Cardoso. Bem-vinda, Jordana. Obrigada por Olá. aceitares aqui o nosso convite para falarmos hoje. Digo que a Jordana me marcou de uma forma bastante especial porque na altura fazia uma série de sessões de relaxamento e mindfulness e isto foi chave tanto para mim, primeiro, como para o meu marido, a quem eu ofereci e também introduzi nestas experiências de mergulho e relaxamento, que também para ele na altura eram mais novas, eu já fazia há algum tempo, mas para ele foi a sua entrada e muito bem orientado pela Jordana. Mas pronto, vou passar a palavra à Jordana para que a Jordana se apresente de forma melhor. É psicoterapeuta, tem uma série de especializações muito interessantes que vamos falar hoje também mais à frente. Mas Jordana, peço-te que te apresentes a ti, que saberás apresentar-te melhor do que ninguém. Sim, há sempre partes nossas que ficam um bocadinho desconfortáveis quando nos apresentamos e falamos de nós, não é? Então quero honrar aqui as minhas partes desconfortáveis também, que ficam mais incomodadas ou ligeiramente incomodadas, também não é assim tão difícil quanto isso. Mas sim, nós conhecemos no meu papel enquanto professora de relaxamento, mindfulness e meditação, numa fase que foi, na prática, foi especial, não é? Usaste esse adjetivo e acho que foi uma fase também especial para toda a gente, especial neste sentido de única, não é? E muito desafiante ao mesmo tempo. Desafiante, sim. Desafiante é quase um eufemismo daquilo que foi a pandemia para grande parte das pessoas. Eu fiz essa especialização, fiz uma formação de 250 horas de professores de meditação com a Yoga Alliance e a GERT, certificada pela Yoga Alliance e pela GERT, e portanto eu já tinha prática de meditação há muitos anos, mas surgiu essa possibilidade de eu fazer a especialização e assim fiz. E portanto conhecemos-nos nesse âmbito e tenho também outros papéis profissionais e pessoais que vou mantendo ao longo da minha vida. Sou psicóloga clínica, tenho um doutoramento em psicologia, tenho algumas especializações também na área da psicoterapia, que algumas delas, as últimas, principalmente os últimos anos, que me apaixonaram muito e ajudaram a trazer mais saúde mental a mim e a ver o mundo também com uma perspectiva, acho eu, mais saudável ao mesmo tempo, que curiosamente são perspectivas que se cruzam muito bem e têm uma linguagem muito semelhante à do mindfulness, do yoga, da meditação. Portanto, acho que nos últimos 10 anos às vezes damos nomes diferentes às coisas, mas acabamos por estar todos a falar das mesmas coisas. E mais coisas. E dou aulas na faculdade, no ISPA, há 2 anos já, fui dando aulas pontualmente, mas agora de uma forma mais estável, e dou formação também em contexto corporativo, instituições, e portanto parece muita coisa, e hoje vamos falar de relaxamento e mindfulness, mas faço questão a nível profissional de tentar, ainda não estou no lugar onde queria do ponto de vista de organização da agenda, mas estou a caminhar para lá de responder a todos estes meus papéis profissionais de uma forma serena e com a maior presença possível. Quanto mais diversificado é o leque, não é? De várias frentes e várias especializações, mais desafiante é essa gestão da agenda também. Sim, a minha filha no outro dia perguntava: mamãe, se te dissessem que só podias dar aulas, tu querias dar só aulas? E eu dizia-lhe: olha, não, porque eu gosto muito, muito de dar aulas, mas também gosto muito da psicoterapia e dar formação. E ela: então e se te dissessem que só podias dar consultas? Eu disse: eu também não queria, porque eu também adoro a outra parte, então é a minha forma de gerir estas duas coisas que me apaixonam muito, sim. E falaste agora da tua filha, uma das vertentes do teu trabalho é também este trabalho com crianças, não é? E a psicoterapia também. De que forma é? Desculpa, interrompi. E porque não mencionaste que uma das tuas profissões é também ser mãe, não é? Não mencionaste isso. Sim. E que profissão.
E que Exato. profissão, sim, sim. Sim, aliás, eu tive a minha filha em plena elaboração da minha tese de doutoramento portanto, foi assim, foram muitas coisas a acontecer na minha vida pessoal e profissional nesses anos, ainda muito antes da pandemia, e sem dúvida que tem sido uma experiência incrível, e que me torna, sem dúvida, melhor profissional também. Eu, desde a pandemia, tomei a decisão de já não intervir com crianças diretamente. Há muitas pessoas maravilhosas que o fazem muito, muito bem, e eu escolhi, apesar de ter feito o doutoramento em Psicologia do Desenvolvimento, isso dá-me muita bagagem para trabalhar em psicoterapia com adultos, na prática, e nos modelos de psicoterapia nos quais eu trabalho e me baseio. E ao mesmo tempo também continuo a fazer consultas na área da parentalidade, consultoria na área da educação, dou muita formação ainda sobre desenvolvimento infantil, então também é uma área que me apaixona muito, ajudar as pessoas a perceber o que é que a psicologia do desenvolvimento, o que é que as neurociências dizem sobre podermos educar e criar futuros adultos mais saudáveis e seguros. Sim. Trabalhas, eu estava a perguntar isto à Isabel, tenho curiosidade nisto. Sim. Trabalhas com, qual é a idade, até que idade trabalhas? Com que idade máxima trabalhas? É ao contrário, ou seja, eu como já não trabalho com crianças, neste momento estou a trabalhar com jovens e adultos a partir dos 16 anos. Mas trabalhas com na área pessoas da mais... parentalidade. Sim, na área da parentalidade trabalho com mães em pós-parto, trabalho com pais de crianças nos primeiros anos de vida, primeira infância, segunda infância, pais de adolescentes. Sim, portanto tenho essa séniores? possibilidade. Séniores eu não costumo trabalhar, tenho pontualmente em clínica algumas pessoas já consideradas séniores, mas é muito raro, acabou por ser não foi propriamente nenhuma escolha, pelo menos consciente, mas trabalho com adultos, principalmente ainda um bocadinho antes de chegarem a essa Também fase diria da que é vida. normal, porque nessa fase da vida, pelo menos dos adultos que eu conheço, dos séniores que eu conheço, não têm tanto à vontade ou tão enraizada muito esta menos prática, procura. esta naturalidade de Sim. procurar ajuda, de trabalhar, Pois de é. fazer este mergulho dentro de si e de Sem resolver dúvida. as questões emocionais da mesma forma como resolvem as dores de dentes ou as dores no corpo ou Sim. as dores noutros órgãos, não é? O São cérebro ainda é gerações visto muito como uma diferentes, coisa sim. que ninguém mexe. Sim, Eu acho que sim. quando nós chegarmos a séniores vamos ter uma postura diferente nesse aspecto. Sim, tenho a Porque já certeza que procuramos sim. mais, não é? Pois. Sim. E nota-se, por exemplo, eu que acompanho também jovens adultos, não é? Ali nas fases em que estão na faculdade, eles têm uma postura muito diferente em relação à saúde mental e à própria psicologia clínica e psicoterapia, em relação, por exemplo, às nossas gerações. Portanto, eu acho que tem vindo a melhorar muito e eu acho que a nossa geração ainda existe um bocadinho a vergonha de dizer eu ando no psicólogo, cada vez menos, ou eu estou a fazer terapia. Na nossa já não noto quase. Já mais ou menos. Acho que depende dos contextos. Também acho mais ou menos, exato. Nos mais novos, os que já estão nos 19, 20 e tais, se calhar 30 e poucos, isto porque eu faço este ano 40, não é? Portanto já estou a aceitar a possibilidade de passar de década. mas noto uma postura muito diferente em relação à psicoterapia e até tenho às vezes algum orgulho e admiração em dizer aos amigos que estão a fazer psicoterapia, não como uma questão de estatuto, obviamente, mas uma questão de, às vezes até se vê naquelas trocas de mensagens nas redes sociais, pessoas a apresentarem-se e a dizerem que têm a terapia em dia, não é? Pronto, independentemente do que isso possa significar, mas já é uma bandeira de que, ok, eu quero olhar para as minhas coisas e lidar com as minhas coisas. Eu acho que isso é incrível. É importante. Há uns anos atrás só havia essa bandeira a nível do PT, não é? Tipo, eu tenho um PT, tenho um personal trainer, vou ao ginásio, é o meu luxo, mas eu tenho um PT. E agora passamos a ter também um PT para o cérebro e para as emoções, não é? E acho que há uma mudança aqui no sentido de não é preciso chegares ao limite para. Eu acho que essa é a maior mais-valia que tem existido, a mudança, em que as pessoas estão abertas a ir só, bem, vou ver como é que as coisas estão, vou ver como é que eu estou. Um bocado como rotina, e eu acho que essa é a grande mudança para mim, a nível geral, que eu sinto que está um bocadinho diferente. Exato. E nota-se, sobretudo, com a pandemia houve uma procura muito grande e muito aumentada aos serviços de saúde mental, mas também notei,
pelo menos na minha prática, que esta procura também foi muito nesse sentido de, olha, eu não me sinto em burnout, não me sinto com sintomatologia de ansiedade, depressão, até porque as pessoas já vêm com muita informação sobre a psicopatologia, nem que seja porque perguntam ao Google, com todos os riscos que isso possa ter, mas já tenho várias pessoas que dizem, eu quero começar um processo de psicoterapia porque sinto que há aqui algumas coisas que não estão completamente arrumadas e gostava de me sentir um bocadinho melhor e explorar um bocadinho melhor o que é que isto pode significar. E pronto, e eu fico muito feliz, não é? Porque sinto que a minha missão no mundo está a ser mais fácil e que as pessoas conseguem aceder também. Tocaste num ponto que também é super interessante para te dar, para teres noção. Nós já temos, este é o 55º episódio e de todos o que foi mais ouvido foi um episódio de burnout. Ainda continua no top, não continua, Pois é, Margarida? continua. Tivemos uma partilha muito especial da Filipa, que veio falar na primeira pessoa da sua experiência. E teve realmente uma recepção gigante por parte das pessoas, um alcance muito grande. E vi não também que na tua página é uma das formações que dás, até partilhei com a minha empresa, porque foi uma recomendação que eu também fiz aqui aos nossos RH, esta questão de, como líder, nós temos uma responsabilidade cada vez maior, num mundo em que o burnout está a crescer imenso, o stress está a crescer imenso, estamos num mundo super acelerado. Então, e de que forma é que nós estamos a prevenir isto? Estamos simplesmente a deixar pessoas entrar neste chegar ao limite. Qual é a nossa responsabilidade e de que forma é que podemos estar mais atentos, não é? E fiquei muito contente de ver que já há também psicoterapeutas e pessoas especializadas a montar este pacote para formar as pessoas e informar as pessoas de que forma é que, ok, nós não somos todos psicólogos, nós não conseguimos estar tão atentos pela nossa sensibilidade inata, vá. Portanto, nós temos que nos artilhar com conhecimentos fundamentados de que forma é que podemos antever, prevenir, acompanhar, e digo isto como líderes, e digo isto como mulheres, e como maridos, e como filhos, e como pais. Não é realmente uma ilusão, e é realmente uma coisa cada vez mais natural de acontecer, porque este é o mundo que nós estamos a construir, altamente acelerado, altamente competitivo, altamente longe da natureza que nos acalma tanto, não é? Portanto, é uma tendência muito natural e que tem que ser combatida com as devidas ferramentas, não é? Sim. E a questão do burnout, às tantas, é curioso porque a maior parte das pessoas muitas vezes nem sequer se apercebe de alguns sintomas de burnout. E o burnout inicialmente surge muito com esta etiqueta do burnout profissional e que muitas vezes provavelmente é mais facilmente identificada a esse nível, com as questões como o absentismo e por aí fora, ou aquela falta de vontade que nós costumamos manifestar a determinada altura quando temos alguns sintomas de burnout, mas este tipo de exaustão profundo acaba por estar muito transversal nos vários papéis das nossas vidas, não é? Na última década, principalmente, começou a falar-se mais sobre burnout parental também, e às tantas o burnout, para mim, deixa de fazer sentido nós darmos uma etiqueta relacionada com o papel, mas colocarmos a pessoa naquele lugar, não é? Porque a pessoa também não se pode diferenciar assim tanto dos vários papéis, porque a pessoa é a mesma. E à partida, uma mãe ou um pai que está em burnout profissional, a probabilidade de em casas também estar num estado de exaustão muito grande e preencher esses sintomas também é muito grande, não é? Então, falaste na questão da prevenção, acho que é muito cultural ainda, ou seja, nós vivemos num país, ou fazemos parte de um conjunto de países, digamos assim, com uma cultura muito própria, muito maravilhosa ao mesmo tempo, mas também que funciona muito com o chamado penso rápido. Eu acho que estamos a mudar lentamente, e felizmente estamos a ter algumas inspirações de outros países que não têm, por exemplo, a nossa temperatura ao longo do ano e os nossos dias de sol, o número de dias de sol que temos, e portanto que às vezes nos levam a relaxar um bocadinho mais e a não sermos tão proativos a fazer as coisas, não é? Temos os países do hemisfério sul também há alguns, o Brasil, que é um país que partilha a língua connosco e também temos algumas características em comum, etc. E, portanto, eu acho que a prevenção aqui é tudo, e eu tenho tentado trabalhar a nível institucional e corporativo nesse âmbito que é com os líderes, com as administrações, as competências não só em relação a eles próprios, porque eu não posso ser um bom líder se não tiver, por exemplo, uma boa inteligência emocional, não é? E, portanto, já se fala nisto da consciência emocional e da inteligência emocional há tantos anos,
eu ainda aprendi isto na faculdade, não é? Portanto, no início deste século, e ainda assim nós vamos ver muitos cargos de liderança e muitas pessoas em contexto corporativo que ainda precisam de trabalhar estas competências, do ponto de vista da consciência emocional, da autorregulação, da comunicação com os membros da equipa, com este tipo de liderança que seja mais construtiva e que não leva as pessoas a sentirem-se cada vez mais exaustas e a falhar, não é? Porque às tantas as pessoas estão sempre a sentir que estão a falhar e que não estão a conseguir responder a expectativas em casa, no trabalho, etc. Então, o meu trabalho, eu tenho tentado pelo menos intervir a esse nível e as pessoas ficarem com mais competências, porque depois as minhas especializações, além da psicologia clínica, também estão dentro do mindfulness, da meditação, do relaxamento. Fiz formação também na teoria polivagal, que nos últimos anos tem sido muito, muito estudada do ponto de vista da evidência científica e tenho aplicado muito quer na clínica, Só quer nos meus recebo workshops e spam cursos. do nervo vago, nervo vago, nervo vago. Pronto. Estou sempre a receber. Não é meu esse, Isabel. Não. Mas isso também tem sido um apoio muito importante para as pessoas também conhecerem melhor e saberem navegar melhor nos seus sistemas nervosos e trabalharem competências de autorregulação sem ser uma obrigação ou uma pressão, não é? Levarmos isto com leveza e assim como lavo os dentes de manhã, se calhar fazer uma prática de 30 segundos que ajude Exato. a regular um bocadinho o meu sistema nervoso, porque a ideia não é, agora onde é que eu vou arranjar meia hora para meditar todos os dias? A ideia é conseguirmos organizar a nossa agenda para uma prática de higiene também, neste caso higiene mental e psicológica. Mais enraizada, não é? Fico super Sim. intrigada quando falas em formação de 250 horas de meditação e mindfulness. Meu Deus, eu acho que já sei tanto sobre isto e devo saber tão pouco, porque realmente 250 horas é é isso. Sim. O que é que te levou a fazer esse investimento também na tua vida? Porque já disseste que já praticavas, não é? A título mais individual. Sim. E depois decidiste dar mais estrutura a este conhecimento que tinhas, não é? Sim, olha, eu tenho uma pessoa na minha vida altamente inspiradora desde que eu nasci, que é a minha tia. E sempre é uma pessoa com mais 20, 21 anos que eu, mas que sempre foi assim muito fora da caixa. E foi ela que de alguma forma me influenciou também e me fez perceber algumas coisas sobre a minha vida, sobre o percurso e depois a escolha para a psicologia e sobre a área da meditação também. E a determinada altura, em 2010, se não me engano, entre 2008 e 2010, ela começou assim a mandar-me spam de coisas de meditação, olha, devias experimentar, etc. E era uma coisa que na altura já se falava muito, mas não com a dimensão que se fala hoje. Sim. E eu, em 2010 ou 2011, ela ofereceu-me o meu primeiro curso de introdução à meditação. Giro. Com o Sagra Priya, o Gonçalo, agora do Centro Upaya, que é nunca fui. Um dos grandes nomes de meditação e do mindfulness em Portugal. E na altura eu percebi realmente, e eu tenho partes minhas ainda hoje em dia muito ansiosas, e na altura então era assim, era uma coisa muito... trazia às vezes muito pouca funcionalidade ao meu dia-a-dia nessa altura, e eu percebi, calma, isto realmente há aqui um potencial incrível para eu trabalhar algumas coisas dentro de mim e fiquei logo muito fascinada. Entretanto também fui trocando algumas fui comunicando com o Vasco Gaspar, que também é um dos grandes nomes do mindfulness. Era o que eu te ia dizer, eu queria falar sobre o Vasco, mas em relação ao IFS sim, foi uma coincidência engraçada. Foi com ele que eu descobri isso também. Ótimo, pronto. E na altura começámos a buscar, porque ele tinha trabalhado também com a minha tia na área de recursos humanos, etc. Portanto, foi assim um conjunto de coisas curiosas. E comecei também a fazer a acompanhar o trabalho dele, a fazer meditações dele, a preencher algumas coisas incríveis que ele tinha na altura, baseadas em evidência também, com pesquisas que ele ia fazendo, ele ia construindo materiais
incríveis e ia partilhando com as Ele é um pessoas. pesquisador também, é isso. Ele é muito É, interessante. sem dúvida. E na altura já era, e muito sistemático, não é? A forma muito, muito disciplinada como ele consegue organizar a informação e partilhar com o mundo. E os anos foram passando, comecei a fazer yoga, fiz outras formações também nessa área, em terapias de terceira geração também para começar a introduzir isto um bocadinho também na minha vida profissional. E a determinada altura recebi um convite do Marco, que era familiar, é uma pessoa bastante próxima, o Marco Peralta, para fazer a primeira edição do curso dele de formação de professores de meditação. E eu fiquei muito contente, não sabia ainda muito bem o que é que ia fazer com aquilo, mas senti que fazia todo o sentido. E foi quando eu fiz essa formação de 250 horas, portanto foi um ano inteiro, de outubro a outubro, alguma coisa do género, 2018-19, e é incrível porque efetivamente mesmo assim 250 horas comparada com o estudo que o Marco, outros professores meus têm e outros amigos também têm, o próprio Vasco, 250 horas é só o levantar um bocadinho do tapete. E o curso é incrível e foi muito importante, sobretudo a nível pessoal, mas a nível profissional também, porque apesar do Marco ser da área do yoga e os outros professores também, o Gonçalo, por exemplo, que são professores desse curso, apesar de serem da área do yoga e nós aprofundamos muito a meditação através dessa perspectiva, nós fomos conhecer aprofundadamente, diria eu, perspectivas também de outras, até do ponto de vista religioso. Fizemos várias meditações, tivemos várias horas de meditações, por exemplo, de contexto do budismo, do catolicismo, do cristianismo. Tivemos umas boas horas também de mindfulness e perceber um bocadinho aqui esta diferença entre as práticas seculares, portanto, sem nenhuma religião, a espiritualidade propriamente dita associadas, com a Carla, que também trabalha muito o mindfulness cá em Portugal. Então, foi super rico e super importante, sobretudo a nível pessoal, mas depois quando terminei a formação percebi, ok, eu agora não quero ficar com isto para mim e quero tentar partilhar com o máximo de pessoas possível, quer a nível de aulas individuais ou de grupo, quer introduzir isto também em contexto formativo. Há empresas às vezes que me pedem para ir falar um bocadinho só sobre isto, o que é o relaxamento, o que é o mindfulness, o que é a meditação, às vezes introduzir algumas pequenas estratégias para as pessoas poderem usar, e eu posso partilhar convosco que já estive numa instituição com um workshop de 2 horas sobre mindfulness e uma pessoa ao fim de umas semanas me enviar um e-mail a dizer foi incrível, mudou a minha vida e eu estou a introduzir todos os dias a prática diária de 3 minutos, como a Jordana me disse, são só 3 minutos, não é? Eu gosto sempre de fazer aquela analogia que o nosso dia tem 1440 minutos e, portanto, nós tirarmos 3, 5 minutos é 0, agora não tenho por cento, mas é 0, qualquer coisa por cento, acho que 6, do nosso dia. Então, não é assim tanto, e efetivamente quando nós começamos a meditar percebemos que 1 minuto ou 3 minutos às vezes até sabe a pouco. Então é muito bom perceber como é que 2 horas de uma coisa tão introdutória pode ter um impacto também tão grande no bem-estar das pessoas. Pois é, giro receber esse feedback também. Mesmo 4 anos depois estamos aqui a falar. 4 anos depois, continuar a ter aqui uma mancha positiva na minha vida, por isso. Que bom, faz toda a diferença. E agora, já que falaste aqui do Vasco Gaspar, vamos fazer aqui este salto, que é uma área que eu acho super interessante, nunca tinha ouvido falar, já nem sei bem como é que eu cheguei até isso. E depois eu acompanhava também o trabalho do Vasco há muitos anos, através de um Ignite, não sei se sabes o que é isso, que era saltar para cima de uma palete e fazer ali um public speaking muito focado. E a partir daí comecei a acompanhar o trabalho do Vasco e muito esta parte de mindfulness, meditações, e depois comecei a ver esta IFS, Internal Family Systems, o que é isto, e na altura marquei, posso dizer, vou partilhar contigo e com todos um episódio muito giro, que eu acho que já partilhei até com a Margarida, que foi, eu tinha acabado de descobrir que estava que estava grávida. Calma! Eu percebo perfeitamente. Eu na altura tinha acabado de descobrir que estava grávida e que estava grávida de gêmeos, que era algo que eu nunca na vida tinha projetado na minha vida, não havia zero indicadores, e estava um bocadinho até em pânico.
E por Claro. acaso coincidiu com o dia em que eu tinha agendado aquela experiência com o Vasco de fazer uma sessão de Internal Family Systems, Ótimo. e foi assim um mergulho muito giro. Para te dizer que me veio uma visualização muito, muito forte e muito, muito imediata. Eu também sou uma pessoa criativa, portanto, se calhar a minha parte visual imaginativa é mais forte do que a maior parte, não sei. Sei que imediatamente vi um dragão vermelho e alaranjado gigante a proteger 2 ovos numa colina do Uau. interior de um vulcão. Era assim, mas uma coisa tão forte, ela assim, tipo, gente, estou a ver um dragão a proteger 2 ovos, e depois Nós em quando... EFS estamos habituados a essas imagens, às vezes pouco vulgares. Mas é que naquele momento eu estava mesmo a ir e a mergulhar, e depois no final, tipo, meu Deus, como é que isto Sim, foi tão sim. imediato, ver uma Sim, representação sim. tão forte, do Sim. nada. Eu não andava a ver Sim. filmes com dragões, portanto, Sim. eu não sei sequer onde é que aquilo veio. Pronto, E foi uma vem de um experiência lugar incrível, mas... nosso. Diz, desculpa. Não, mas isto para dizer que ainda assim foi um conhecimento muito, muito reduzido. Percebi que é assim um mundo muito interessante de É, trabalho, de figuração e de representação das tais as nossas várias partes, não é? E esta integração das nossas várias partes. Se calhar é melhor a Jordana explicar um bocadinho em que Mas é é que isso. consiste. O que é Isto é onde eu IFS? estou, Sim, não sim. tenho mais do que isto, portanto agora passo a palavra para ti. Porque eu acho que Sim. é muito interessante também darmos um bocadinho disto ao mundo, que acredito que ainda é Este conceito. uma Sim. vertente ainda recente, não é? Da Sim, sem psicoterapia. dúvida. Bem, recente em Portugal, sobretudo. Pois, certo. Mas do ponto de vista das psicoterapias, sim, um bocadinho mais recente em relação a outras psicoterapias que já estão muito conhecidas e muito enraizadas. Os sistemas familiares internos, eu dizia-te isso e interrompi-te também pelo entusiasmo, não é? Porque é muito curioso e eu faço atualmente como paciente ou cliente de psicoterapia em IFS, e eu tinha uma psicoterapeuta incrível até fazer o segundo nível de IFS, e depois percebi que, apesar dela ser incrível e haver uma aliança terapêutica muito robusta, eu precisava de passar pela experiência do paciente em IFS e, portanto, entretanto, comecei a fazer, e quer como terapeuta, quer como paciente, consigo perceber que este tipo de imagética, porque eu também tenho partes minhas muito céticas, não é? Que começam a questionar, mas será que eu inventei esta imagem? Mas será que este pensamento é uma coisa inventada? E é tão curioso como nós, em IFS, conseguimos perceber, destes 2 pontos de vista, conseguimos perceber que são imagens muito reais e não trabalhadas, não é? Vêm de um lugar dentro de nós que confiamos mesmo e é muito seguro de que aquilo vem de um lugar de muita sabedoria, não é? Então, eu gosto sempre de me lembrar, não sei se vocês viram o Divertidamente, o filme de animação, Eu o adoro, Inside Out. adoro esse filme. E vem aí o 2 agora. E vem o 2, eu estou 14 de junho, até cedo. Também estou a contar. Já prometi a imensa gente que ia ver com essas pessoas, portanto eu acho que vou comprar aqueles bilhetes especiais para ter várias entradas. Reservar uma sala. Mas é curioso porque houve uma equipa de consultores de IFS que estiveram presentes na produção do filme. Então aquilo é uma forma de mostrar IFS ao mundo muito básica, simples, sem o julgamento da palavra básico, não é? Muito simples, exato. Do conceito de IFS, claro que aquilo sendo um filme para crianças, não dava para explicar às crianças de uma forma complexa como é IFS, mas a ideia é que, e não é uma ideia nova, é uma ideia que já vem de há milénios atrás, de que todos nós temos um lugar dentro de nós saudável, de grande sabedoria interior, onde conseguimos sentir calma, curiosidade, compaixão, clareza, criatividade, paciência, etc. Mas ao mesmo tempo nós não, se pensarmos numa orquestra, não é? Nós não conseguimos ter uma orquestra a funcionar se só tivermos um maestro ou uma maestrina. Pois. E, portanto, só funciona com músicos. E isso são as nossas partes, aquilo que em IFS nós chamamos de partes. As partes é como se fossem subpersonalidades, pequenos membros da nossa família interna,
que na prática são as nossas diferentes emoções, as nossas diferentes formas de olhar para o mundo com lentes de cores diferentes. Então, por exemplo, quando nós temos uma decisão importante para tomar, seja ela muito grande ou mais pequena, tipo se vou jantar fora com os meus amigos ou não neste dia, nós normalmente ouvimos pelo menos duas vozes um bocadinho diferentes. Uma que diz, epá, não, vai para casa porque tens que descansar porque amanhã acordas cedo, por exemplo, ou então uma voz que diz, epá, mas eu preciso imenso agora estar com pessoas e com os meus amigos e etc. Não é? Se for uma coisa maior, se for uma decisão do género, compra aquela casa ou não compra aquela casa, também vamos ouvir provavelmente uma, duas, três, quatro vozes diferentes dentro de nós, não é? E ao contrário da sociedade em que nós vivemos atualmente, que continua a acreditar que o que é saudável é a mente única, que nós só podemos ter uma forma de pensar, uma forma de agir, etc., já há muitos anos, muitas centenas de anos, que várias tradições que exploram e estudam a humanidade e o comportamento humano nos mostram que é perfeitamente natural e saudável nós termos estas várias vozes, digamos assim, dentro de nós. Porque nós sentimos no nosso dia-a-dia, e é curioso, porque esta coisa da linguagem das partes é algo que está mesmo presente no nosso dia-a-dia. Eu acho que já toda a gente, a determinada altura, disse, epá, tenho uma parte de mim que não sei o quê, tenho outra parte minha que não sei o quê, não é? Eu estou sempre a dizer que acho que vivo nos desenhos animados, porque são imensas vozes e eu acho que é muita coisa a acontecer cá dentro. Sim. E às vezes é altamente terapêutico só nós trazermos esta naturalidade de que isto existe. Temos partes de nós, vozes mais críticas, por exemplo, em relação aos outros ou em relação a nós próprios, não é? Vozes de crítica interna. Temos partes ansiosas, partes depressivas, partes de binge, não é? De comportamentos compulsivos, tipo comer compulsivamente, comprar compulsivamente, drogas, álcool, enfim, trabalho. Então, é esta ideia de que tudo isso acontece dentro de nós. Normalmente, nós nascemos com esse lugar que nós chamamos de self, que é self com S maiúsculo, não é? Esse lugar de sabedoria interior. E depois, ao longo da nossa vida, vão acontecendo coisas que fazem com que essas partes vão aparecendo, não é? Vão aparecendo no fundo, porque ou temos experiências às vezes mais difíceis e precisamos de sobreviver emocionalmente a elas e, portanto, aí aparecem os protetores, sejam eles mais proativos ou mais reativos, portanto, essas partes das compras compulsivas ou do trabalho compulsivo normalmente são partes mais reativas, mais distratoras das coisas que estão a acontecer mais difíceis dentro de nós. E, portanto, nós vamos nos desenvolvendo e vão aparecendo estas personagens ao longo da nossa vida, muitas vezes para nos tentarem proteger de nós estarmos constantemente, vamos imaginar, se eu passei uma situação traumática, em vez de eu estar constantemente nesse lugar ou nessa crença, por exemplo, de eu não sou suficiente ou ninguém gosta de mim, porque isso não me ia ajudar a sobreviver no meu dia-a-dia se eu tivesse sempre essa parte de mim com esse fardo tão pesado a lidar com o mundo, não é? Há partes que vêm a dizer, não, agora eu vou exilar esta vulnerabilidade, não é? Estes fardos e esta parte vulnerável e vou continuar a lidar com o dia-a-dia. A grande questão é que nós, a determinada altura, às vezes estas partes são elas que estão a liderar o sistema. Pois. Então, nós damos por nós em que, muitas vezes, em vez de ser eu a liderar a minha vida a partir desse lugar de mais curiosidade e criatividade com a ajuda dos outros, como aparece no filme também de forma muito óbvia, não é? Que de repente a alegria é sugada e a tristeza e ficam as outras partes e aquilo fica um caos. Muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. Então, muitas vezes eu tenho partes minhas, por exemplo, muito exigentes ou muito perfeccionistas, ou vozes muito críticas a liderar o meu sistema e eu nem sequer me apercebo que aquilo não sou eu, aquilo é uma parte de mim. Pois. Então, uma das maravilhas de IFS é a linguagem das partes, ou seja, eu começar a perceber, eu fazer este mapa do meu mundo interno e o que é que está realmente a acontecer na minha orquestra, não é? E começar a criar relação com estas partes, percebendo um bocadinho melhor as que têm função, qual é que é a função delas, porque é que elas precisam de estar tão intensas na minha vida, e elas começarem eventualmente até a confiar mais nesse meu lugar de liderança mais sábia, não é? Com mais clareza, com mais curiosidade e mais compaixão,
para que elas possam ocupar um lugar mais de conselheiras no meu dia-a-dia, porque eu não vou conseguir ser funcional e nem sequer vou conseguir, acredito eu, ser feliz se eu não tiver uma vozinha crítica, desde que não esteja aos gritos comigo, a dizer-me, pá, Jordana, se calhar não devias ter dito aquilo. Não é? Eu digo isto porque o meu crítico interno, quando eu comecei a fazer IFS, era assim uma presença mais bruta e, sabes, assim mesmo muito humilhante, e agora continua a ter, eu ouço logo essa parte a dizer, bom, eu continuo a ser uma pessoa bruta dentro de mim, não quero perder o estatuto, mas essa voz crítica tem um tom de voz completamente diferente, não é? E eu hoje em dia estou-lhe muito agradecida por ela continuar a aparecer, às vezes estica-se um bocadinho, não é? E às vezes fica um bocadinho mais intensa e depois levo para a minha terapia, faço esse trabalho também comigo em meditação, ou tento estar um bocadinho com essas partes. Então, isto não é nada de novo propriamente. O que é maravilhoso é que ao mesmo tempo é de novo porque um psicoterapeuta, que é o Richard Schwartz, nos anos 80 ele tinha influência das terapias sistémicas, não é? E familiares. Ele trabalhava muito com perturbações do comportamento alimentar e começou a perceber que as pessoas que ele acompanhava usavam muito a linguagem das partes. Começou a fazer experiências. E à medida que ele foi fazendo experiências, começou a perceber que isto realmente era um mundo incrível. É quase como se ele tivesse feito o download de uma data de informação e criou este modelo que nas últimas décadas tem tido, sobretudo nos Estados Unidos, porque eles têm muito dinheiro para a investigação, não é ao contrário de nós, tem tido muito bons resultados do ponto de vista de eficácia. E eu digo isto muitas vezes aos meus alunos, não é? Nós, quando procuramos a eficácia das psicoterapias na internet, normalmente aparecem-nos primeiro as terapias mais cognitivo-comportamentais integrativas, etc., não que elas sejam mais eficazes do que as outras, porque isso nós temos que procurar estudos que comparem as psicoterapias entre elas de uma forma muito específica, mas porque há muita investigação sobre alguns tipos de psicoterapias, quer do ponto de vista de décadas de investigação, quer do ponto de vista do dinheiro investido nessa investigação. Então, ao mesmo tempo, o IFS tem tido resultados incríveis, quer a nível de evidência científica. Há muitas pessoas na área das neurociências. O meu nível 2, por exemplo, foi feito com o Frank Anderson, que é um psiquiatra que trabalha também nessa área, às vezes também ele tem algumas investigações já cruzando IFS com psicadélicos, por exemplo, terapia assistida com psicadélicos usando a IFS. Então isto é assim um grande mundo em que a formação em IFS é um investimento grande, mas é sem dúvida um investimento que vale muito a pena. Eu fiz o primeiro nível em 2019, aliás, aproveitei o presencial, fiz logo o primeiro e o segundo nível no mesmo ano. Foi quando conheci presencialmente o Vasco. Nós íamos cruzando ao longo dos anos algumas mensagens e curiosidades que tínhamos e depois chegámos à conclusão, já não me recordo exatamente, o Vasco deve ter esta história mais presente que eu não tenho muito boa memória, mas a determinada altura percebemos que íamos estar os dois juntos no primeiro nível em IFS. Eu descobri IFS porque estava inscrita na sociedade, ainda estou, eu sou membro da Sociedade Portuguesa de Psicoterapias Construtivistas, e quando comecei a fazer supervisão em 2017, era este o modelo que estava a começar a ser usado também em supervisão, e foi logo também muito esta sensação, assim como tive com a meditação, foi muito esta sensação de que esta linguagem faz todo o sentido, e vai completamente de acordo àquilo que são as minhas vivências no meu dia-a-dia, nos meus vários papéis, vai completamente de acordo com as coisas que eu tenho vindo a estudar, e pronto, e depois é um mundo. Comecei a fazer formação em 2019 e nunca mais parei. Fizeste aí essa ponte com a meditação e acho muito interessante, porque a sensação que eu tenho é que entramos dentro de uma parte do nosso cérebro que normalmente não está tão ativado, nós estamos muito num lado muito racional, muito funcional, muito, e depois temos esta parte da intuição e mais subconsciente e todo um mundo mais criativo, mais fluido e menos dentro de caixinhas tão rígidas. Sim. E aqui o exercício que eu senti foi uma forma, ainda que racional, bastante plástica e criativa de ver com racionalidade uma parte mais intuitiva e natural de mim própria. Foi assim um casamento de áreas, enquanto que na psicoterapia mais tradicional eu continuo muito, é um tratamento mais racional, é mais falar, é mais pensar, é mais... Sem dúvida. E aqui acabamos por entrar mais
nesta zona mais, uma camadinha abaixo do consciente, vá. Sim. Mas acho que nem toda a gente deve ter facilidade para isso, eu acho. Nem toda a gente consegue. Eu ia esclarecer isso. Tu consegues, esclarecer isso. É isso. A Isabel tem uma facilidade incrível para se deixar levar para estas situações todas, sim, tudo, sim. ver imensas coisas. Sim, eu ia dizer isto, ou seja, a Isabel teve uma experiência que nós podemos ter em FS, mas não tem que ser uma experiência única. Pois. Ou seja, há muitas outras abordagens em psicoterapia que não são a típica abordagem da palavra e da conversa, não é? Apesar de nós em FS termos, se fizer sentido, também temos aqui um lugar de diálogo importante, mas é sobretudo muito experiencial, mesmo quando a pessoa não se apercebe que está a ser experiencial, ou seja, nós não temos que imaginar coisas. Por exemplo, se não tivermos assim uma imaginação, um nível de criatividade incrível para imaginar dragões e Sim, ovos, até para não é? mim própria, para voltar a fazer e não esperar Há muitas onde é que está o pessoas... dragão? Onde é que está o dragão? Exatamente. Exato, ficar decepcionada. Claro, agora se nunca mais encontrares o dragão, vais ficar triste, não é? Mas isto não funciona. Há muitas pessoas que nem sequer têm imagética quando fazem sessões de IFS e mesmo sessões daquilo que nós chamamos em visão interna, ou seja, que a pessoa está com aquilo que está a acontecer dentro dela, se for confortável de olhos fechados, porque entramos num registro um bocadinho mindful, não é? De conseguirmos... Não é hipnoterapia, mas é um registro em que nós criamos um espaço em relação àquilo que está a acontecer, não é? Não sou eu, com as minhas partes racionais, que estou a interpretar aquilo que está a acontecer. As partes racionais também podem ser e são bem-vindas e podem ser uma grande ajuda no processo psicoterapêutico, mas a psicoterapia não se faz a partir, em IFS, não se faz a partir das partes racionais. Tentamos que haja um lugar mais de curiosidade, etc., em relação a tudo o que surgir, nomeadamente partes racionais. Então nós depois temos várias estratégias que usamos, não só nós não pedimos à pessoa, olha, imagine lá não sei o quê, não é? Ou o convite é sempre que a pessoa esteja com aquilo que surgir. E há pessoas que mais facilmente ouvem uma voz, há pessoas que mais facilmente isto acontece por sensações físicas, há pessoas que são mais imagens, então não há assim uma coisa muito rígida. E em IFS nós temos os protocolos que temos de conhecer e temos que conhecer e que podemos seguir, mas acima de tudo é uma psicoterapia centrada no cliente. Então acreditamos acima de tudo que o self do cliente e o self que existe nas partes do cliente vai por onde fizer mais sentido, e nós estamos lá muito neste auxílio, neste guia, não é? Então é uma viagem muito bonita. Jordana, no outro dia, eu não sei se percebi bem, mas portanto vou agora perguntar. Eu fiquei com a sensação que tu aplicas o IFS também a casais, ou seja, este diálogo de várias partes entre duas pessoas, casais ou relações, não sei. Relações, sim. Eu percebi bem, ou como é que isto... Porque eu nem consigo imaginar, mas eu fiquei na dúvida se tinha percebido bem. Percebeste bem. Sim. Fala-nos então também um bocadinho sobre isso. Sim, uma das especializações que eu fiz dentro de IFS foi no sistema Intimacy from the Inside Out, da Toni Herbin Blank, que é uma formadora de IFS, uma terapeuta de IFS já com muitas décadas também de prática, que percebeu que fazia sentido aplicar um modelo da IFS aos casais e às relações. E no fundo isto é muito útil até na psicoterapia individual, quando alguém nos traz o seu próprio sistema interno, estes membros da sua família interna, para a terapia, nós inclusive podemos ajudar a pessoa a perceber esta dança que acontece entre ela e a outra pessoa, por exemplo, com quem ela está muito zangada. Obviamente que é muito diferente, porque nós não temos a outra pessoa se estivermos em psicoterapia individual, mas se estivermos, por exemplo, em casal, ou vamos imaginar mãe e filha, ou irmãos, o que seja, são os dois sistemas internos de cada um que estão presentes, e vamos imaginar, tu tens uma discussão com alguém, e a parte que alguém te diz alguma coisa, isso toca-te num gatilho que vai a uma parte tua vulnerável, vamos imaginar a parte que não se sente suficiente, e para não ser essa parte a falar com o outro, provavelmente surge uma parte mais reativa. Então vamos dizer uma parte mais agressiva ou zangada. E a Zila
essa emoção, não é? Muitas vezes nós nem nos apercebemos qual é que foi o gatilho vulnerável que foi tocado e eu vou partir para o outro, não é? Uma parte minha que ataca o outro. Estou a dar um exemplo, não tem que ser assim. Quando eu ataco o outro, acontece alguma coisa no sistema do outro também. Provavelmente um gatilho também que toca em alguma vulnerabilidade e vem um protetor, e são assim muitas vezes que acontecem as discussões. Então aquilo que nós fazemos quando fazemos IFS em relação, não é, com duas pessoas, é que cada um possa perceber o que é que está a acontecer no outro, ou seja, ter mais clareza em relação àquilo que está a acontecer consigo e em relação ao sistema do outro, e eventualmente conseguirmos encontrar mais vezes um lugar onde eu tenha espaço suficiente para, em vez de começar logo a discutir, dizer, olha, quando tu dizes isto, há uma parte minha, pegando, por exemplo, na comunicação não violenta, não é? Do Marshall Rosenberg, podemos juntar muito bem a comunicação não violenta com a IFS nos casais e nas relações. Aquilo que acontece dentro de mim é que há uma parte minha que fica com muita vontade de dizer disparates porque tocaste aqui neste sítio, não é? E não quero dizer que isso faça milagres, mas faz eu acho que faz milagres. Sim. Eu acho que faz mas milagres. Existe trabalho, não é de um dia para o outro, nem é... Eu agora tive muito recentemente, uma questão comigo e com o meu marido, em que andávamos muito distantes e muito irritados, e, em particular eu. E eu faço psicoterapia e gosto muito, eu sou adepta. E foi engraçado que numa última sessão houve esta questão, exatamente isso que estás a dizer, de perceber o porquê que isto... Houve assim uma série de ligações, de pontos que de repente tudo fez muito sentido, e às tantas eu tinha que ser vulnerável e encontrar-me com ele nas raízes e não na copa das árvores, lá, ponhamos assim. E isso aconteceu, eu decidi fazer isso e aconteceu. É espetacular. O que tu estás a dizer que não faz milagres é que faz milagres, no sentido em que de repente toda a irritação que a pessoa sentia parece que desaparece, porque tu deste-lhe tu tomaste consciência, do porquê, dos processos. Sim. Eu acho isso espetacular. E essa parte também se sente ouvida por ti muitas vezes, não é? Muitas vezes as partes de nós, sejam as zangadas, as vulneráveis, etc., muitas vezes tentam falar cada vez mais alto, às vezes connosco, às vezes com os outros, porque nós não as escutamos, não é? Então isto é que é a grande distinção, por exemplo, das terapias de terceira geração, da IFS, da somática, etc., é que a ideia não é tu aniquilares ou exilares partes, muito pelo contrário, é tu perceberes, ok, o que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer dentro de mim? Claro que não estamos a dizer que isto é como pensamentos, não é? Às vezes há pensamentos que nos passam pela cabeça, e o Mindfulness fala muito nisto, que é, ok, é um pensamento, ok, então observas o pensamento e depois dás-lhe espaço para ele se ir embora sem te agarrares, não é? Sem ficares apegado àquele pensamento. Aqui não são só pensamentos, são partes de nós que existem há muito tempo e que precisam de ser escutadas e às vezes precisam muito de colo. Não é? Isso, então é este movimento de darmos colo a estes lugares dentro de nós. E de ouvi-los. É muito engraçado isso, é muito engraçado. Sim. E às vezes parece que são coisas super simples e que a pessoa diz, qual é a diferença? Que diferença é que isto faz? Faz toda a diferença. Muito, é incrível. Toda a diferença. E eu posso dizer-vos, eu desde que comecei a fazer supervisão em IFS, mesmo antes do treino, comecei logo a experimentar com algumas pessoas que acompanhava, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, pessoas super céticas em relação a este tipo de linguagem, pessoas completamente fusionadas com partes altamente racionais que dizem, não, isto não é uma parte racional, isto sou eu. E nós, enquanto terapeutas IFS, ok, então eu vou trabalhar diretamente com esta parte racional em acesso direto, até as pessoas conseguirem dar um espaço e usarem a linguagem das partes no dia-a-dia, não é? E eu vejo, eu não preciso que a evidência científica traz-me uma robustez diferente até às minhas partes éticas também, mas eu consigo ver isso no meu dia-a-dia com as pessoas que acompanho. Isso é espetacular, e comigo, com o meu trabalho pessoal, com o meu trabalho em família, cá em casa, então tenho muitas provas. Sim, que funciona. Sim. É giro isso, é muito giro. De repente ouvirmos todas as nossas partes, porque às vezes nós esquecemos disso, é mesmo só isso, às vezes estamos tão habituados a isso, a ouvir aquelas vozes que falam mais alto que não, é assim. E de repente há todo um outro lado que tipo, não é só isto, existem outras partes. É muito engraçado isso. É muito engraçado, é muito interessante.
E lá está, a Isabel também, quando me convidaram para estar aqui convosco hoje, falávamos nisto do mundo acelerado em que vivemos, não é? Toda a gente fala imenso disto, tem imensos podcasts e por aí fora. A questão é, o que é que eu, enquanto ser humano, quero fazer de diferente na minha vida neste mundo acelerado, não é? Eu posso continuar a ter Instagram e a de vez em quando ter partes minhas que querem dissociar e fazer scroll no Instagram, mas se calhar vou por um temporizador de 15 minutos por dia. Porque quero estar presente, não é? Como é que eu vou julgar a minha filha, que está prestes a entrar na adolescência, a nível de consumos de tecnologias, etc., que exemplo é que eu estou a dar também, não é? Então, se eu quero aproveitar a vida, e se há coisa que nós temos certa na nossa vida é a morte, não é? Não é por acaso que muitos filósofos falam nisto e nas questões da morte há muito tempo, é que efetivamente que vida é que vale a pena viver se eu não estiver consciente que a qualquer momento, pelo menos tanto quanto sabemos, isto aqui, este corpo, etc., deixa de existir. Então, do que é que me vale? Há imensos estudos super giros a pessoas em fim de vida, quando lhes fazem as perguntas sobre do que é que se arrependem, etc. Ninguém diz que são mais horas no trabalho, ou porque o chefe lhe pediu trabalho e ele recusou, ou porque não fez a viagem ao Nepal que toda a gente queria. Até podem ser viagens, mas normalmente implicam com pessoas importantes para nós e pessoas significativas para nós. Conexão, tem sempre muito mais a ver com gostava de ter vivido no campo, gostava de ter passado mais tempo na natureza, gostava de ter estado mais tempo com as pessoas que são importantes para mim. E então eu acho que é mesmo importante e eu tenho esta intenção para mim própria, para a minha vida, porque também vejo partes minhas muito facilmente entrar nesta roda do hamster, não é? Ainda hoje, antes da nossa sessão, eu fiz uma prática rápida de 5 minutos, porque notei que tinha partes minhas muito em check de agenda, não é? Então, é uma escolha que nós fazemos. Há muitas partes minhas que às vezes a última coisa que lhes apetece é sentar 5 minutos a fazer respiração diafragmática ou meditarem. Mas aquilo que me traz na minha vida, isso ninguém me vai tirar, não é? E isso vai fazer com que eu um dia, quando morrer, que eu espero que seja daqui a muitos anos, que ainda tenho muito que viver, que seja com esta alegria de que consegui estar presente em muitos momentos da minha vida. E é um work in progress, ainda tenho muito, muito que fazer, mas pelo menos dou-me essa oportunidade. Todos nós, não é? Todos nós. Sim, eu gosto muito daquela frase que é: todos temos 2 vidas, todos começamos com 2 vidas até percebermos que só temos uma. Isso, eu acho esta frase espetacular, porque nós vivemos sempre neste registro, não é? Temos imenso tempo, isto depois é só mais não sei o quê. Ninguém sabe e na realidade andamos aqui a desperdiçar tempo. Ontem a minha filha mais nova, que tem 9 anos, depois deste meu processo todo e essa coisa de perceber que nós temos várias partes e que às vezes temos que deixar só, lá está, a tristeza, assumir o painel de controle. A minha filha mais nova tem uma questão que ela tem dificuldade em lidar com a morte e custa-lhe muito perceber que as pessoas se vão embora. E os pais do meu marido morreram muito novos, com ele tinha 9 anos, outro tinha 14, portanto a idade da minha filha mais nova e do meu filho mais velho. E ela ontem chorava profundamente de tristeza, de que não percebia porquê, de que deve ser tão difícil e de que não sei o quê, e tivemos ali meia hora. E por norma, a minha reação era tipo, Marta, pronto, mas são coisas que acontecem, não sei o quê. E ontem tive uma abordagem diferente no sentido de, ok, vamos só explorar isto então. E ela chorou, e ela sentiu, e ela não sei o quê. E eu sinto que ela de repente saiu dali tipo com menos 10 quilos em cima. Porque foi-lhe permitido só absorver aquela tristeza que o pai deve ter sentido quando aconteceu aquilo. E que ela se identifica porque tem a mesma idade. Então eu acho isto tão interessante. A pessoa só sentir e dar espaço. Sim, permitir-se, não é? Porque ao contrário, há muitas pessoas, eu acho que se calhar todas as pessoas quando entram neste processo, um dos medos de algumas partes é eu não posso dar espaço a esta tristeza, principalmente quando estamos a falar de histórias mais pesadas, mais traumáticas, que é os medos de algumas das partes, às vezes alguns dos protetores, é se eu dou espaço a este lugar de vulnerabilidade eu vou ficar ali para sempre. E invariavelmente isso não acontece. Primeiro porque nós em IFS respeitamos muito o timing do sistema, então não há cá mergulhos verticais, agora vamos ali, podemos ir a uma profundidade extrema,
mas é o sistema que permite, o sistema da própria pessoa que está a ser acompanhada que dá essa permissão. Abertura, Nós pois. não fazemos esses mergulhos sem a permissão do sistema e isso é fundamental em FS. E depois, quando começamos, eu, por exemplo, no início da minha terapia em FS, passei meses e meses e meses só em trabalho cá em cima dos protetores. Eu lembro-me sempre de um distrator meu que começava a pensar na localização das plantas, onde é que eu havia de pôr aquela planta muito bonita na casa, no meio da terapia. E eu dizia, pronto, lá está. Porquê? Porque era uma parte que não queria nada que eu fosse a certos sítios, não é? Engraçado. Mas a determinada altura o sistema confia e começa a abrir. Não quer dizer que seja com todas as pessoas assim há alguns meses, às vezes é logo à primeira sessão, mas não há propriamente uma receita única. E quando nós vamos a esses lugares, é incrível o poder, até do ponto de vista das neurociências, o poder que tem a Jordana, a Isabela, a Margarida adulta, conseguir estar com a Jordana pequenina, que passou por experiências muito difíceis e que carrega ainda hoje em dia crenças que podem já não fazer sentido no dia-a-dia, mas que fizeram muito sentido e ficam cristalizadas, não é? E nós podermos ter este trabalho absolutamente esmagador da Jordana adulta poder estar com essa Jordana pequenina sem uma agenda e dizer só eu estou aqui para ti, de um lugar de muita compaixão. E isto não é racional, não são outras partes nossas que querem resolver rápido as coisas, é mesmo a partir desse lugar quase de mãe Jordana para a Jordana pequenina. Pequenina, pois. Sim. É muito transformador. É transformador. É impressionante, realmente. Por mais que a pessoa seja cética... Um bocadinho a capacidade de... Nós estamos muito habituados a viver no teatro da vida, não é? E depois, quando temos esta capacidade de passar para o nosso público, não é? Para este lugar sentado em que vemos os nossos vários papéis e relações e ligações e o que é ativado, o que é que não é ativado, e olhamos para isto com olhos de diretor artístico, não é? Exatamente, é isso mesmo. É muito revelador, passamos a ter mas espera aí, eu posso pôr esta pessoa mais ali, posso trazer esta pessoa mais para a luz e posso pôr esta pessoa mais calma, a fazer uma meditaçãozinha. E também tens a capacidade de as ver todas. Sim, só vendo é que consegues depois gerir, não é? Isso é uma das coisas que e sem impormos nada. De transformação temos que começar com o as-is, não é? Só que isto parece super simples, vou só ver as minhas várias pessoas. Isto não é nada simples. Não, pode ser altamente assustador. Exato. E a pessoa diz, não, mas essas pessoas não existem. Existem. Olha que elas estão lá. E a pessoa diz, pois existem. E de repente começas a ter consciência destas pessoas todas, que és tu. E tipo, isto faz muito mais sentido. Não, faz sentido. E não impomos nada. O que é incrível também é que são essas partes que, à medida que nos vão conhecendo neste lugar de mais curiosidade, não é? Com mais espaço, são essas partes que muitas vezes querem ocupar posições diferentes porque percebem que a posição onde estão naquele momento não é o melhor para o sistema interno. Então vamos imaginar, pegando também por exemplo, em partes muito exigentes, que estão sempre a dizer, tu tens que não sei o quê, e agora tens de entregar aquele projeto, e agora a seguir não sei o quê, pronto, lá estás tu a falhar outra vez, não é? Vozes mais críticas. Quando essas partes descobrimos que há uma boa intenção, porque as partes têm sempre boas intenções, descobrimos que há uma boa intenção e que ela está só, se calhar, a tentar ajudar-nos a alcançar determinados objetivos, só que quando ficam muito intensas acabam por ser super pesadas e avassaladoras no mau sentido da palavra, elas próprias às vezes conseguimos negociar com elas e elas próprias às vezes também querem ocupar lugares diferentes, que é, então eu vou ficar na cadeira do conselheiro, não vou estar aqui que nem louco aos gritos contigo porque já percebi que isto não funciona, mas sempre que eu vi que estás a procrastinar há 3 dias, se calhar vou-te apertar um bocadinho os calcanhares. Exato. É muito engraçado isso. E é super giro perceber, voltando um bocadinho aos séniores que falávamos no início, para mim é um dos desafios da sociedade muito grandes, agora só aqui para concluir, mas começamos com séniores, acabamos com séniores e passamos pela vida toda, mas que quando vivemos a vida inteira com um conjunto de papéis e personagens muito ativos no palco e que de repente são quase que atirados para o bastidor e são os nossos atores principais, não é? Sempre. Como é que é possível isto estar bem, não é? Nós vamos ter que trazer aqueles papéis de alguma maneira para o palco e às vezes sozinhos é complicado termos essa noção. Mas tem que haver abertura também.
Tem que haver Certo. abertura. Claro. Tu já tiveste mais uma pergunta, já tiveste pessoas que não tinham abertura para isso, que por simplesmente não conseguiam? Tipo, assim, Sim, mais à sim, desconfiança. Então vamos várias, lá ver várias. se isto... Não Sim, dá várias. volta. Há pessoas, eu tenho muitos tipos de procura diferente. Tenho pessoas que já Pois. conhecem o meu trabalho noutros contextos e que me procuram já sentem algum tipo de empatia. Tenho muitas pessoas que vêm recomendadas por outras pessoas que tiveram bons resultados e que recomendam. Tenho pessoas que vêm por IFS, então muitas vezes apanho pessoas que têm partes mais resistentes a este tipo de trabalho. E nós, basicamente, nós trabalhamos com aquilo que surge. Se for necessário, muitas vezes trabalhamos com essas partes resistentes e tentamos compreender porque é que esta resistência está lá, não é? É tão grande, Do que é pois. que ela tem medo. E, portanto, há sempre espaço para tudo, para acolher tudo aquilo que surge em sessão, não é? Uma pessoa que está em silêncio, por acaso nunca me aconteceu, mas já aconteceu a pessoas, por exemplo, que eu supervisiono, ou colegas meus, pessoas que passam uma sessão inteira em silêncio. Ok, então nós vamos estar com as partes que querem estar em silêncio. Porque Pois. existe alguma magia, alguma coisa que essas partes estão a querer transmitir, não é? Então, Pois. eu, no meu lugar de terapeuta, a ideia é estar o mais centrada possível e com a mais energia de self, digamos assim, possível, e estar com aquilo que surgir, não é? Estar com a zanga do paciente em relação a nós quando ela surge, não é? Que não é fácil, também toca em gatilhos Pois. nossos. Pois. Mas somos humanos, não é? Somos humanos, não somos terapeutas iluminados. Jordana, para concluir, qual é a melhor maneira das pessoas te encontrarem e entrar em contacto contigo, se assim desejarem? Sim, olha, eu não sou muito aficionada das redes sociais do ponto de vista profissional, como já devem ter percebido, mas eu tenho um Instagram profissional, Jordana Pinto Cardoso, através do LinkedIn, por exemplo, às vezes também é mais fácil. O LinkedIn é o único que eu tenho assim mesmo atualizado. O site há de ser em breve, mas ainda as minhas partes procrastinadoras ainda não me permitiram Ainda não falaram mais organizar a informação nesse sentido. Surgem sempre outras coisas prioritárias, ou então através do meu e-mail, jordana.cardoso@gmail.com. Okay. Muito bem, gostámos imenso. Muito obrigada, Jordana, foi um ótimo ótimo episódio. Obrigada, eu gostei muito também. Aos Muito nossos obrigada. ouvintes, obrigada por estarem aí desse lado. Se quiserem conhecer um bocadinho mais de vocês próprios, força, mergulhem aqui nesta aventura, porque é interessante e vale a pena. Às vezes custa um bocadinho, mas saímos sempre a ganhar. E obrigada por nos ouvirem. Nós voltamos para a semana. Obrigada, Jordana. Obrigada. E até para a semana. E até já. Adeus, um queijo.